O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes do que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Estejam sentados, por favor. O Evangelho que acabamos de ouvir nos expõe uma oração que é rezada por todos os cristãos em todo lugar da face da terra, e, se a pessoa é verdadeiramente cristã, todos os dias, que é o Pai Nosso. É a mais antiga oração, o Pai Nosso. E nós vemos que o Pai Nosso, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, a pessoa se dirige à glória, à glorificação do próprio Deus. E na segunda parte, a pessoa pede as coisas de que necessita, pede em benefício próprio. Sempre que a pessoa rezar uma oração, seja ela qual for, ela precisa, antes de qualquer coisa, rezar com fé e prestar atenção naquilo que ela reza, porque senão será uma oração maquinal e não uma oração com coração, não uma oração com fervor. Portanto, pode ser que a pessoa não seja atendida, porque cairá no mesmo erro que é apontado aqui no Evangelho, usando muitas palavras, mas não tendo o coração fervoroso, coração em labaredas. O que é diferente do coração fervoroso? É o coração tíbio, aquele que deixa esfriar a graça. E aí nós vamos dividindo o Pai Nosso, nós vamos perceber que o Pai Nosso, ele primeiro pede três coisas e é direcionado, faz menção à Santíssima Trindade. Então é a parte que: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essas três coisas, elas se dirigem à Santíssima Trindade e estão relacionadas com as virtudes teologais. As virtudes teologais sobressaem nesse pedido. Vejamos ponto por ponto. Santificado seja o vosso nome se refere ao Pai. O Pai é a fonte de toda a santidade e está relacionado com a virtude da fé. Venha a nós o vosso reino. Muito interessante, venha a nós o vosso reino. Isso diz muito para cada um de nós. O reino de Deus, quando é que vem?
A gente lembra daquele outro salmo: Senhor, por que pareceis dormir? Não é? Quando é que vem o reino de Deus, minha Nossa Senhora? Quando que, entre aspas, o Senhor acordará? Quando Ele acordar, vai acontecer o que está aqui no salmo responsorial. O Senhor pôs os olhos sobre os justos e seu ouvido está sempre atento ao seu chamado, mas Ele volta a sua face contra os maus. Ele volta a sua face contra os maus para da terra apagar sua lembrança. Isso é uma verdade que a gente não pode esquecer. Mas olha para o mundo que a gente vai ver tantos e tantos horrores, barbaridades. Isso não existe mais. Pode ser a última hora, pode ser o último chamado, pode ser que em um momento o Senhor vai voltar as costas, a face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Então, é um alerta. E a gente volta: venha a nós o vosso reino. O vosso reino está relacionado com o Filho, que o Filho que estabelece o reino, não é? E, obviamente, a virtude da esperança, a esperança da vinda deste reino. Todos nós aqui esperamos, ou pelo menos deveríamos esperar. Por quê? Vamos ver. Às vezes a gente reza, mas o nosso coração está longe. A gente pede todo dia: venha a nós o vosso reino. Será que a gente tem vontade que venha mesmo o reino de Deus? Exame de consciência nessa quaresma. Será que a gente não faz vários pactos com o mundo, com as coisas mundanas? Exame de consciência para nós. Aqui eu já aproveito para deixar um ponto para levarem quaresma dentro e pensando, e quando possível ajoelharem-se diante de um sacerdote, um ministro de Deus, para fazer sua confissão. Se eu peço: venha a nós o vosso reino, mas não quero verdadeiramente, eu estou sendo um fariseu. O meu coração está longe de Deus e eu vou cair em pecados que merecem punição. De acordo? Santo Agostinho diz o seguinte: todo pecado merece castigo. Todo pecado merece castigo. Se eu me castigar, Deus me poupará. Mas se eu me poupar, Deus me castigará. Então, quando a pessoa reza de boca para fora, ela vai escorregar em coisas graves. Pecado todo mundo comete. Não estou querendo dizer que quem reza não peca. É uma coisa que a gente não quer e acaba caindo. Entretanto, é necessário que nós nos castiguemos, porque a gente não pode viver uma vida dupla. A gente não pode chegar numa igreja, viver perfeitamente, fazer tudo com distinção, cerimonial impecável. Aí quando eu cruzo o umbral da porta, eu tenho uma vida horrorosa, desbragada. Eu conheço muita gente, já encontrei com pessoas que nos acompanham pelas mídias, pelas redes sociais, que dizem que quando vão assistir uma missa, elas se preparam, ainda estando nas suas próprias casas. Elas não vão assistir a missa de qualquer jeito. Tem gente que organiza a sala como se fosse uma capela. Muito bem. Essa pessoa está se aprimorando, se aperfeiçoando e querendo chegar à santidade. É assim que deve ser. Então, venha a nós o vosso reino. Aqui está se direcionando ao Pai, ao Filho. Virtude, esperança. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Quem faz a vontade do Pai e do Filho pelo amor é o Espírito Santo. E a virtude que está relacionada é a caridade. Caridade, o amor. Porque é pelo amor que Deus nos faz obedientes à palavra dele. Quando nós amamos a Deus, nós somos obedientes à palavra dele. Então, nós temos esse primeiro trecho do Pai Nosso. O segundo trecho, não vamos entrar nas minúcias, porque o tempo já vai passando, mas os demais pedidos, eles se referem a cada um de nós, coisas que nós necessitamos. Aí vem: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Se a pessoa rezar a primeira parte do Pai Nosso com o espírito farisaico, como fazem os pagãos, que está escrito aqui, obviamente, o segundo trecho do Pai Nosso, nós não seremos bem-sucedidos. Nós, entre aspas, repito, entre aspas, seremos abandonados. Aí é aquela questão que a gente escuta, né? Nossa, mas por que aconteceu isso comigo? Essa é uma pergunta que um verdadeiro cristão não faz, porque ele sabe que o que acontece com ele pode ser uma tragédia. Ele sabe que Deus vai tirar maravilhas. Então ele não se pergunta: por que Deus fez isso comigo? Significa que a pessoa está longe de Deus. E aqui nós estamos na liturgia de hoje para aproximar as pessoas de Deus. Os senhores, as senhoras, todos que aqui estão, que nos acompanham, necessitam também fazer com que as pessoas que estão longe se aproximem. Portanto, se eu tenho um conhecido, um parente que diz isso: ah, mas eu não fiz nada para Deus, por que ele me trata assim? Nós devemos fazer apostolado. Nós devemos levar a palavra de Deus. Nós devemos, às vezes, dar um puxãozinho de orelha, dizer: fulano ou fulana, acontece. Será que você não está longe de Deus? Acontece com todos. A questão é saber como que a gente enfrenta. É saber aceitar a cruz. Porque, como, não me lembro quem que disse isso, mas quem procura Cristo sem a cruz, vai encontrar a cruz sem nosso Senhor Jesus Cristo. Então, procuremos nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz que Deus nos dá todo dia. Aí sim, a nossa oração do Pai Nosso, que fazemos todos os dias, será bem sucedida, e nós seremos atendidos, e nós seremos libertos de todas as angústias, como diz o Salmo responsorial: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Uma angústia os invadiu, mas o Senhor libertará os justos. Contra os maus, Ele vai voltar a face contra os maus e apagar da terra a lembrança. Agora cabe a cada um escolher. Escolher como? Pelos atos, pelas obras, pelas palavras, se quer que o Senhor liberte suas vidas das angústias, ou quer que o Senhor volte a sua divina face contra nós. Cabe a cada um escolher. O padre indica, cada um faz apostolado com quem deve, mas às vezes o apostolado cai em terreno pedregoso. Às vezes o terreno cai sobre os espinhos. Cada um faz sua parte, mas quem não quer fazer sua parte terá o castigo. Novamente, eu digo aqui a frase de Santo Agostinho, que eu acho que vale muito a pena que todos guardem, que eu acho que fará muito bem na hora que a pessoa estiver indo se confessar, para não ter tentação de esconder nenhum pecado, para não ter tentação de, quando recebe a penitência imposta pelo confessor,
deixar para depois. E hoje em dia é uma penitência tão pequena, não é? É uma coisa tão simples de ser cumprida. Repito, todo pecado merece ser castigado. Se eu me castigo, Deus me poupará. Se eu me poupo, Deus me castigará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.